Eu estou começando o programa Show da Tarde, essa semana, com um sorriso lindo. Mas é um sorriso que vocês vão ver que vai ser muito mais lindo quando vocês tomarem conhecimento do porquê deste sorriso lindo, que não é o meu, hein? Não é o meu. É o sorriso do Dr. Guilherme, que é ortodontista e ortopedista facial. Tá? Doutor Guilherme, bom dia, já nos falamos, o senhor é uma simpatia. Olha o sorriso dele, gente. Não é um sorriso bonito para começar uma segunda-feira? Começar uma semana? Então, doutor Guilherme, vamos conversar sobre a sua profissão, que é linda. Muito obrigado. Né? Então, temos muita coisa para fazer e para mostrar para esse nosso pessoal, né, sobre ortodontia facial. Isso aí é um assunto com ele. Doutor Guilherme. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. Eu quero dizer que é uma enorme satisfação estar aqui. A sua beleza e a sua simpatia também são cativantes. Opa. Então, antes de mais nada, obrigado. Obrigado a essa oportunidade de divulgar não só o meu serviço, como também a especialidade que eu amo tanto, que é a ortodontia e ortopedia facial. E me diz uma coisa, vamos trocar em miúdos mesmo, o que quer dizer ortodontia? A gente sabe que é o orto é correção, né? Mas o que é, em linguagem popular, para os nossos amigos conhecerem, ortodontia e ortopedia facial? Qual é a diferença entre uma e outra? Então, vamos lá. A ortodontia, ela foi a primeira especialidade oficial da odontologia. E ela, na verdade, ela se dedica ao estudo da formação dos dentes, do encaixe desses dentes, bem como também do tratamento das irregularidades, das más oclusões, que seriam o quê? Erros no encaixe entre os dentes, tanto da mesma arcada como com a arcada antagonista. Já a ortopedia facial, que é uma especialidade que anda atrelada à ortodontia, ela se preocupa como que se encontra o encaixe desses dentes com o conjunto dos ossos da face, da musculatura, respiração, fonação, etc. Então, seria como que esse sistema bucal completo é integrado no conjunto da face. Tem a ver também com, por exemplo, minha bisneta está com um problema de maxilar protuberante. Proeminente, né? Justamente é a ortopedia facial que cuida desses casos, porque ele cuida desse crescimento ósseo que pode estar, em alguns casos, um pouco desarmônico. Cria aquela... Perfeito. Ele pode ser feito de maneira otimizada em crianças durante o período de crescimento, como também hoje em dia em adultos. Só que nos adultos ele vai precisar de alguns procedimentos cirúrgicos associados. Claro, que já está formado, né? Justamente, justamente. Hoje são cirurgias super previsíveis, tudo feito por dentro da boca com o menor desconforto possível para o paciente. Que maravilha. Bom, eu sou do tempo que a gente perdia os dentes por falta de informação. Então, essa juventude atual, essa geração depois da minha, que eu criei, a minha, como é que se diz, os meus filhos e netos, já tem uma outra concepção de asepsia, de higiene bucal que eu não tinha. E olha que a minha família não era uma família... Nós não tínhamos aquela noção como se tem hoje. Então, eu queria fazer uma pergunta, antes de nós entrarmos na parte bonitona da ortodontia, eu quero pedir para o senhor me falar como eu falei, essa profilaxia, né? Por exemplo, eu devo ir ao dentista só quando tiver dor? Não, na verdade não. Eu costumo falar que é muito mais barato prevenir do que remediar. Entendi. E não só barato, a gente mantém a cavidade bucal com saúde, com menos chance de acontecer problemas. Eu às vezes brinco com meus pacientes que eles levam o carro deles frequentemente para revisão, mas às vezes esquecem de levar, quer seja seus cuidados bucais, cardíacos, etc. Isso, né? Então é muito mais salutar prevenir do que remediar. Então as visitas nos dentistas devem ser regulares. E o seu dentista,
de eleição que vai definir se você precisa ir a cada 6 meses, a cada 9 meses, anualmente, ou às vezes, dependendo se você está com um problema ativo, até mais frequentemente. Bom, mito ou verdade? Tomar antibióticos amarela os dentes. Não, na verdade isso é uma crença um pouco antiga. Hoje em dia os antibióticos recentes não têm mais esse efeito. Na década de 60 era amplamente utilizado um antibiótico chamado tetraciclina. Esse antibiótico era usado para pneumonia e outras infecções a nível geral. Essa tetraciclina ela se ligava ao cálcio e daí isso fazia com que os dentes viessem amarelados. Mas para isso acontecer, a ingestão da tetraciclina precisava ser feita ou em gestantes ou em crianças antes dos 8 anos. Então isso acarretava com que os dentes que estavam se mineralizando dentro do osso viessem um pouco pigmentados. Mas hoje em dia os antibióticos são super seguros. Não que amarelasse depois do dente já completo. Não. E no caso assim, alguma outra dúvida também que a gente encontra? Gestantes devem, porque isso aí é sabido, eu sei por experiência própria, porque eu já fui mãe 3 vezes, né? Na gravidez os dentes ficarem mais fracos, né? Mais fáceis de cariar, né? Então, a gestante pode receber um atendimento odontológico? Não, ou deve? Não só pode, como deve. Eu ia falar. Isso é muito importante, porque estudos já mostram que a saúde bucal da mãe está estritamente relacionada à saúde bucal da criança. Do feto. Isso. Por quê? Porque futuramente essa mãe vai estar dando um beijinho perto da boca da criança, provando uma papinha, etc. e tal, e toda essa microbiota, essa flora bucal da mãe vai ser transmitida de alguma maneira para a criança. De qualquer maneira, manter a saúde bucal da mãe é primordial. E se ela precisar de anestesia ou qualquer outro procedimento odontológico, esses estão mais indicados no segundo trimestre da gravidez. Ou seja, dos 4 aos 7 meses. E extração de dentes é aconselhado ou não? Se for necessário, sim. Pode. O dentista vai ter que avaliar se o custo-benefício é justificável. E a partir dali, ele pode indicar preferencialmente no segundo trimestre não tem da gravidez. perigo de hemorragia, aquela coisa toda, não? Não. Bom, bruxismo. Não sei se você sabe o que é bruxismo. Né? Aquele negócio que é rilhar os dentes, como se diz, né? Então, o bruxismo, tá? Pode ser tratado por um ortodontista? Na verdade, o bruxismo é o hábito de ranger ou apertar os dentes. Isso. Pode ser feito tanto durante a noite, é o bruxismo noturno, ou o bruxismo, às vezes, até diurno. É menos frequente, mas acontece. Da pessoa, às vezes, pegar, se apertando, né? É o bruxismo de vigília. Não existe um tratamento efetivo para o bruxismo. Existe, sim, algumas terapias que vão minimizar as consequências do bruxismo. Sim, pois é isso que eu ia dizer. E as consequências do bruxismo são o quê? Desgaste dos dentes. Desgastes dentários, às vezes estresse muscular, cansaço muscular, tudo isso pode ser decorrente do bruxismo. A ortodontia ela não vai tratar, porque o bruxismo é uma descarga neuromuscular onde teus músculos vão estar apertando esses dentes. Mesmo pessoas sem dentes, com dentaduras, têm bruxismo. Então, na verdade, o que acontece? A ortodontia pode melhorar o encaixe dos dentes e minimizar alguns dos efeitos deletérios, como desgastes irregulares, mas que não vai tratar o bruxismo. O ideal sempre nesses casos depois é fazer o uso de uma placa acrílica, protegendo os dentes também no final do tratamento. É porque eu me lembro quando, logo que surgiu a televisão, no Rio Grande do Sul, eu era uma das detentoras, né? Eu comprei uma televisão. E naquele tempo tinha aquelas lutas de catch. Não é do teu tempo. É muito além. As lutas de catch. Catch-as-can. Era aqueles golpes, tudo programado, tudo. Era uma festinha, né? Era uma pantomima, mas o pessoal ia lá. E tinha um menino que ia lá em casa. Ele não demonstrava que estava. Ele ficava assim, fechava a boca e ficava. Depois que a gente descobriu, ele chegava a morder a bochecha e ficava com o tal de bruxismo de dia, vendo a tal de catch-as-can, né? Isso aí mas é psicológico, né, doutor? Está vinculado, sim, à tensão, ao estresse.
tá? E, na verdade, existem algumas terapias alternativas para diminuir esse estresse, tá? Mas o importante é imaginar que o aparelho não vai tratar, né? Ameniza, né? É isso mesmo. E, de qualquer maneira, existem meios, sim, para controlar. Hoje existem, inclusive, aplicativos no celular para aquelas pessoas que fazem o bruxismo de vigília, para desprogramar essa musculatura e tentar... Sim, olha só, sim, olha só. Sim, é bem interessante, na verdade. É uma terapia que deve ser feita para minimizar problemas maiores futuros, sabe? Bom, feitas as consultas domésticas, eu quero agora saber do Dr. Guilherme o que ele andou fazendo nos Estados Unidos recentemente. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer o meu pós-doutorado numa universidade bem consagrada, que foi a primeira escola de ortodontia do mundo, a St. Louis University. E lá eu desenvolvi bastante trabalhos, estudei bastante e aprimorei também bastante a minha técnica num aparelho que é pouco conhecido ainda hoje no Brasil, que é o aparelho Invisalign, que é uma sequência de alinhadores que seria esse aqui, que eu trouxe também aqui um modelo para mostrar um pouquinho como seria esse aparelho. Então, na verdade, é uma técnica bastante interessante e inovadora, porque ele faz basicamente a mesma coisa que o aparelho convencional, esse fixo, quer seja de metal, quer seja de porcelana, realiza, porém ele faz com uma sequência de placas, chamados alinhadores transparentes, que vão movimentando gradativamente, então, os dentes para a posição ideal. Então, essa placa, ela acaba sendo removida pelo paciente e encaixado. É tipo uma placa de clareamento, só que ela é um pouquinho mais rígida. E elas são trocadas a cada semana ou a cada 2 semanas para movimentar gradativamente o dente para a posição ideal. Então, isso propicia menos desconforto para o paciente no uso do aparelho, propicia também uma melhora na higiene, porque ele consegue tirar o aparelho para limpar. Ele limpa, claro. Então, impacta pouco na qualidade de vida do paciente, ele é mais confortável. Hoje, ainda, inclusive, estava vendo uma pesquisa científica que saiu numa revista internacional comprovando esse menor desconforto. Olha só, um manezinho, que ele é manezinho, sabe? Um manezinho fazendo essa pós-graduação nos Estados Unidos e trazendo novidades para nós. Eu acredito, assim, que a gente pode dizer adeus aparelho, aqueles... Como é que chama esses aparelhos? Os aparelhos metálicos, Podemos dizer adeus para os metálicos, então? Se adotarmos essa... Hoje o preço dele ainda é um pouco acima do metálico. Já foi mais. Ele hoje, em relação ao metálico, ele chega a ser um pouco mais oneroso. Em relação ao cerâmico, um pouquinho mais, mas esse pouco às vezes chega a menos de 10%. Claro que o custo não depende só do aparelho, depende da qualificação do profissional, depende de uma série de detalhes. Mas esse daqui, hoje em dia, em termos de custo, a relação custo-benefício, eu acredito que ela é superior ao bracket cerâmico. A melhor alternativa, então, seria para quem busca um tratamento que impacte menos na estética. Não é, e outra coisa, eu sei, a minha filha já usou, a minha filha tinha os dentes acavalados, como se diz, né? Usou, eu não sei quanto, 2, 3 anos, se não me engano, a minha neta, a filha dela, as 2 netas usaram também. Então, o problema é falar, não? Para falar é um horror, porque ele atrapalha tudo. E esse novo aí não atrapalha nas pronúncias, na expressão? Como todo o dispositivo que é encaixado dentro da boca, ele interfere um pouco nos primeiros dias, mas muito menos do que o aparelho fixo convencional. Ele é muito indicado, já que ele pode ser tirado, e como ele aparece menos, para pessoas de TV. Né? Eu tenho alguns pacientes que trabalham com TV, que trabalham fazendo vídeos para a internet, adolescentes que têm dificuldade de higiene. Já é uma briga para o pai e para a mãe falar, limpa os teus dentes, imagina com um aparelho fixo. Então tem muitos pais que optam por essa alternativa para os seus filhos adolescentes. É uma técnica que hoje ela faz praticamente tudo que a terapia com aparelho fixo convencional faz. Bom, agora tem uma coisa, doutor Guilherme, por exemplo, a má oclusão. No caso de haver uma má oclusão,
Tem que primeiro arrumar para depois usar o aparelho? Esse aparelho faz tudo. Ele já arruma a maloclusão. Olha, Esse aparelho faz tudo. Então, assim, as más oclusões, o que são? São os defeitos no posicionamento dentário, quer seja um posicionamento dentro dos dentes de uma mesma arcada, quer seja o posicionamento da arcada de cima com a de baixo. Que não fecham direito. Que não fecham direito. Isso podem ser dentes tortos ou apinhados, dentes espaçados, dentes de cima para frente, dentes com mordida cruzada, onde os dentes de cima estão para dentro dos de baixo. Inúmeros problemas de maloclusão podem ser tratados. Isso aqui corrige tudo. Corrige tudo. Mãe do céu, que coisa linda! Corrige. E outra coisa, por exemplo, se eu, né, o senhor já falou nos principais problemas de oclusão, né? Já da proeminência do maxilar, aquela, né, tem uma série. Quais os principais avanços atuais em relação aos aparelhos dentários? Esse é o mais moderno? Eu diria que sim, esse é o mais moderno que hoje em dia a gente lança a mão para os nossos pacientes. Por quê? Porque antigamente, para você ter uma ideia, os dentes, esses aparelhos nem eram colados nos dentes. Esses aparelhos eles precisavam ser soldados em anéis que abraçavam o dente, porque a cola não era tão resistente. Depois eles passaram para ser os aparelhos de metal colados nos dentes, evoluíram para aparelhos de porcelana ou cerâmica. Hoje também tem aparelhos autoligados, que não são aparelhos que são unidos por aquelas borrachinhas coloridas. Existem também aparelhos pelo lado de dentro dos dentes. Não são visíveis. Não são visíveis. E também o aparelho que são esses alinhadores, cuja marca que é líder de mercado é essa Invisalign. Ela ainda acaba sendo um pouco superior às demais, tá? E o interessante é que a gente consegue, através desse sistema aqui, elaborar um planejamento, uma simulação virtual de todas as etapas do movimento. Então a pessoa já desde o início da terapia, desde o início do tratamento, já sabe o que vai acontecer a cada semana no seu dente. E ela já sabe, de maneira muito mais previsível, quando e como ele vai alcançar a oclusão, o sorriso perfeito. É aquela coisa, às vezes a gente usa muito, né, o barato que sai caro, né? Eu opto pelo mais barato e no fim gasto o dobro. E se nós optarmos por um modernismo desses, né? Olha só a economia de tempo, não é só economia, em termos de economia, em termos de praticidade, né, doutor? Conforto, de impactar menos no seu estilo de vida, né? Só não precisar estar limpando aquelas borrachinhas, porque tem que ter uma escovinha especial para limpar, né? Aqueles pinos. Isso aí eu acho que já é uma mão na roda, né? Como se diz. Todos os sistemas funcionam bem. Agora, que esse é mais confortável e moderno, isso não dá para discutir. Vale a pena, né? Vale a pena investir um pouquinho no nosso bem, no nosso conforto, porque é um conforto, né? E que agora ultimamente só se fala em implante, mas não está se falando muito, né, em recuperação em termos de, já no caso da ortodontia, né? O implante agora qualquer clínica, nós temos um implante. O implante tem as suas restrições, né? Eu acredito. Sim, como todo tratamento, né? Tem as suas restrições. Eu não tenho mais idade para fazer implante. Nada recupera um dente natural. Minha avó dizia assim, nós tínhamos que ter a terceira dentição. Então, na verdade, se você me permite, essa ideia aqui é preservar seus dentes. Muitas vezes eu falo para os meus pacientes, faça um tratamento que equilibra a tua mordida e evita um problema maior futuro, de desgastes irregulares. Sem dúvida. Um investimento nisso é um investimento não só na parte estética e funcional, mas é um investimento também na qualidade de vida, na sua autoestima. Os trabalhos recentes, as pesquisas mostram que isso impacta de maneira positiva na autoestima do paciente, na qualidade de vida dele. De não usar sorriso metálico? De tratar o seu problema oclusal como um todo, independente da técnica, realmente. quer ele possa optar por isso ou não, tratar os seus dentes é uma maneira de preservar a sua autoestima, a sua qualidade de vida. Eu queria perguntar uma coisa, quais seriam os riscos, se é que existem riscos,
as limitações desse tratamento ortodôntico? Eu diria que os riscos seriam basicamente de se realizar uma movimentação dentária. Obrigado. Os riscos seriam basicamente de realizar uma movimentação dentária de maneira irregular, por um profissional que quer seja aplica forças inadequadas ou forças em direção não muito ideais. Tá? Isso seria um risco, porque não existe risco. Antigamente se falava, o aparelho mancha os dentes. Não, isso daí na verdade se a higiene bucal estiver deficiente, pode acarretar sim problemas gengivais. Eu acho que isso em qualquer situação, não precisa ser só dentária. Mas o bom ortodontista vai estar controlando isso. Todos os meus pacientes, em todas as sessões, acompanhamento, né? Eu faço uma profilaxia que está embutida nesse tratamento, porque eu costumo falar que eu não gosto de trabalhar num ambiente sujo. Então é bom, eu sempre limpo. Isso é importante controlar bem, para que no final, eu brinco que o importante não está só com os dentes retos, mas está com eles saudáveis. Então, um bom ortodontista tem que controlar assim, essa parte de higiene, porque se ele fizer uma boa movimentação, não tem nenhum risco para o tratamento ortodôntico. A não ser que a pessoa tenha uma doença sistêmica, que daí também não foi avaliada, né? Mas isso tem que ser avaliado pelo dentista para que o tratamento seja feito em condições de normalidade. E encaminhado a um médico para ver a situação do corpo inteiro, um check-up, né? Sim. Doutor Guilherme, qual é a idade mínima para o início de um tratamento de ortodontia e ortopedia facial? Na verdade, tanto a Associação Brasileira como a Associação Americana de Ortodontia, elas preconizam que uma primeira consulta ao profissional deve ser feita por volta dos 5, 6 anos de idade, ou seja, é mais ou menos no momento que nascem os primeiros dentes permanentes. Isso porque daí o profissional vai avaliar se ele precisa ou não de tratamento nessa fase. A maioria dos problemas não precisa de tratamento tão cedo, mas de qualquer maneira é importante o profissional já avaliar ali, para ele dar um parecer aos pais e eles ficarem mais tranquilos. Por quê? Porque alguns problemas sim, quanto mais cedo forem tratados, melhor vai ser o resultado final para a criança, para o paciente. Doutor Guilherme, tudo bem, eu já sei como é que é, nós já sabemos, né? O nosso telespectador já sabe. Agora nós queremos saber aonde. Eu já trabalho com ortodontia há 16 anos, então eu trabalhava num consultório, numa clínica, e hoje eu me mudei para um ambiente novo, que fica ali na Agronômica, com um espaço muito bem montado para receber meus pacientes da maneira como eu sempre sonhei. Eu visitei várias clínicas fora do país e montei um espaço bem assim moderno, com vários softwares de simulação, num ambiente bem acolhedor para receber todos vocês. Fica ali na Agronômica, no edifício Blue Diamond. Fica na rua Idalina Pereira dos Santos. Dá uma referência. Número 67, fica do lado do Angelone da Beira-Mar. Sim, ali na Beira-Mar. Fica ali do lado do Angelone da Beira-Mar. A gente tem uma bela vista ali para o mangue e para a Beira-Mar. E fácil acesso, né? Tem fácil acesso, estacionamento gratuito para os clientes. Então, a gente está dando toda a comunidade para que vocês venham lá nos visitar assim que puder. Ali o doutor trabalhando, ó. E repete de novo. É no Blue Diamond. Blue Diamond. A rua é Idalina Pereira dos Santos, número 67. É a sala 1106. O telefone é 3024-2008. Tem também site, nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Quem quiser nos procurar lá, vai ser um prazer recebê-los. Tem cafezinho? Tem cafezinho, tem bolinho, tem um ótimo acolhimento. Vocês todos estão mais que convidados. Obrigada. Doutor, alguma evidência assim, que o senhor quisesse dar ao seu atendimento, já sabemos que modernismo tem, né? Novidade tem. Agora, alguma promoção, terceira idade não tem desconto? Isso daí meu código de ética até é proibido de eu fazer isso. Mas vamos lá que a gente vai conversar com o maior prazer, tá bom? De qualquer maneira, o que eu tenho assim para dizer? Que eu sou um apaixonado pela minha profissão. Isso é importantíssimo. Eu acho que esse é o meu grande diferencial.
É eu fazer aquilo com amor e adorar lidar com as pessoas. Então eu costumo tratar meus pacientes como eu gostaria que eu fosse tratado. Todos eles eu falo isso, inclusive. Ou que o meu filho, minha mãe fossem tratados. Então, ser apaixonado pelo aquilo que a gente faz e fazer com esse carinho pelo ser humano, eu acho que é o grande diferencial. Além de eu ter toda uma bagagem acadêmica, eu dou aula em graduação, pós-graduação, vivo me especializando, quer seja com cursos de especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, fiz tudo isso para tentar oferecer o que existe de melhor para o meu paciente. Isso aí que é bom, porque o cientista, o médico, o dentista está sempre renovando, sempre inovando, porque a ciência cada vez mais está nos dando meios e novidades e coisas que a gente nunca imaginou que poderia acontecer, e ele vai buscar, né? Ele foi buscar nos Estados Unidos. Então ele sabe o que é que ele está fazendo. E tem alguma perspectiva, assim, de algum outro, para nós trazermos aqui para Santa Catarina, para Florianópolis, uma outra novidade? Tem alguma evidenciazinha? Não. Sempre tem. Sempre a gente está buscando, né, novas tecnologias, novos aparelhos, novos recursos para oferecer aquilo que existe de melhor, mais rápido e mais confortável para o tratamento desses problemas dentários, né? Então, desde a parte estética, desde a parte funcional, como a gente conversou aqui, tudo isso tem evoluído bastante na odontologia nos últimos anos, e a gente tem que estar sempre se atualizando, né? Como foi dito aqui, se a gente parar, a gente estaciona, aí não, estagna, né? Mas doutor Guilherme, olha, foi uma simpatia, e conhecer esse... Dá uma demonstrada de novo, ó. Então, como eu falei anteriormente, seriam, então... Posso mexer aqui? Pode, claro. É só tirar essas... Então, seriam placas sequenciais, tanto para a arcada de cima quanto para a arcada de baixo. O paciente usa isso constantemente, só tirando para comer e para escovar os dentes. Dorme, e isso vai fazendo o movimento dentário gradativo. Esses alinhadores, que é o nome técnico, essas placas, são trocadas, então, a cada 1 ou 2 semanas, dependendo do que foi planejado pelo ortodontista, tá? Doutor Guilherme, eu andei vendo, agora que eu estou me lembrando de onde é que eu já ouvi falar sobre, não é esse, né? Mas, por exemplo, pessoas que têm, tipo como a Glória Pires, tinha aqueles gengivas muito grandes. Sim. Não, Glória Pires. Sorriso gengival, às vezes, é o que é denominado. E tem um aparelhinho desses aí mas ele não corrige, ele fantasia. Existem várias terapias para esses... O senhor trabalha com isso também? Trabalhamos também. Na verdade, assim, essa parte de movimentação dentária é o nosso foco, né? Aquilo que eu me especializei. Para correção. Para correção, mas a gente também tem na clínica uma profissional que cuida da parte estética. Pois é, então ela cuida de tudo isso, tanto dessa parte de aparelhos, então, vários artistas famosos, tanto aqui como lá nos Estados Unidos, lá fora, eles usaram esses aparelhos, porque impactar menos, né, no seu dia a dia, e depois eles fazem muitas vezes aquelas facetas, lentes de contato, para remodelar um formato dentário que não se encontra tão regular, enfim. Hoje em dia a odontologia tem uma série de inovações que visa atender... Sempre a estética, né? Atender a parte funcional, a parte estética, da melhor maneira possível. Então hoje eu costumo falar que tem solução para tudo. Né? Tem solução para tudo. Hoje, dependendo dos seus anseios, a odontologia lança mão de diversos artifícios para atender a sua necessidade individual. Aquele dentinho de rato, por exemplo, pessoas que têm os dentinhos pequenininhos, também faz uma... Podem ser aumentados, sim, podem ser aumentados. Olha só, então, o Dr. Guilherme atende todas essas deficiências, corrige, né? Todas essas deficiências que a pessoa às vezes... Porque é aquela coisa, eu sei que eu tenho o problema. Às vezes a pessoa do lado não está nem sabendo. A gente arruma um dente assim, eu vi como eu arrumei meu dente. Não sabia que era assim, não tinha notado. Mas a gente sabe.
A gente sabe daquela falha, daquela deficiência, né? O senhor corrige isso tudo. Sim. Então, pessoal, Diamond Blue Diamond, isso. perto do Angelone da Beira-Mar Norte, lá na ilha. Tá? O Dr. Guilherme está aí à disposição para vocês, para deixar o sorriso lindo. Eu não disse que era um sorriso lindo que ele ia trazer para vocês. Ele tem um sorriso lindo e faz sorrisos lindos também. Pessoal, eu adorei conversar com o senhor e sei que o pessoal adorou ouvir as suas ilustrações. Isso aí vai revolucionar. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta. Eu que agradeço. Obrigado também a todos Obrigada. vocês.